Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Jorge Camargo. Camargo é mestre em Geofísica pela Universidade de Austin, Texas, foi diretor internacional da Petrobras, presidente da Statoil Brasil, presidente do IBP até recentemente, dentre muitas outras atribuições. Boa tarde, Camargo. Boa tarde, Cavanha. Prazer ter aqui contigo. Muito prazer também, muito prazer. Eu lembro de um livrinho que você publicou, livrinho não, livrão, que vendeu para burro, chamado Jovem Petroleiro. Cartas a um Jovem Petroleiro. Cartas a um Jovem Petroleiro. Eu tive até o prazer de ir no lançamento dele e tal. Mas agora você lançou uma nova obra, um novo produto. Conta pra gente. Pois esse livro, ele retrata um período da nossa indústria, né? Você lembra que em 2009 parecia ter uma capa do The Economist mostrando o Brasil, um foguete, o Brasil takes off. E alguns anos depois, em 2003, a mesma Economist mostrava o foguete caindo e perguntava se o Brasil has blown it, né? Então a gente viveu um período assim muito rico, de certo modo, em experiências, mas onde a gente foi do céu ao inferno, né? A gente teve num momento um alinhamento perfeito, a gente descobre uma província com pré-sal de classe mundial, tínhamos o petróleo acima de $100, tínhamos no Brasil a maior plataforma de tecnologia offshore do mundo, né? Então tinham tudo para transformar aquilo em riqueza, e a gente opta por fazer tudo errado, né? Nós criamos uma série de políticas industriais que eu considero talvez o maior erro de política industrial desde da reserva de mercado de informática. Então foi uma sucessão de erros e isso provocou, enquanto isso os Estados Unidos descobre o shale oil, o shale gas, né? E desenvolve uma forma dinâmica com muitos operadores, e a indústria deles desponta e cresce, e nós estagnamos, né? Então esse é um período, eu chego ao IBP, na presidência do IBP em 2015, o Brasil deixa de ser atraente, porque o Brasil se fecha, né, para investidores estrangeiros, cria-se regras no Petrobras, operadora única, para-se leilões, político tudo local, muito acima da capacidade, enfim, então o Brasil perde interesse. Em 2015, quando chega no IBP, o Brasil volta às manchetes pelas piores razões. O petrolão, a Lava Jato mostra um escândalo de corrupção na Petrobras, de proporções assim inimagináveis. Então, esse é um período que nós vivemos tudo isso, né? E, felizmente, eu já estava no IBP, eu tive também o prazer de ver a retomada da indústria. Com a chegada do governo Temer, né? Muitos ficaram impressionados, né, com o Brasil volta aos leilões, volta a ser um destino para investimentos privados, de modo geral, volta às manchetes como um país onde a energia, óleo e gás em particular, volta a ser muito atraente. E a gente faz isso em 2 anos, né? E quando você olha que na verdade o que foi feito foi retirar aquela camada de entulho regulatório que foi construído e que impedia o Brasil de atrair os investimentos que ele poderia atrair. Então esse foi um período, eu trato nesse livro então de artigos que eu escrevi, palestras que eu fiz, textos de modo geral, que eu escrevo durante todo esse período, de 10 anos, em que eu digo que foi o período em que a indústria foi do céu ao inferno. E essa sanfona. E nos últimos 2 anos, a retomada de uma indústria que perdeu o rumo no seu apogeu, né? Então eu seleciono artigos desse período, 10 anos aproximadamente, desde da ida e da volta agora, e organizo em temas, né? Temas específicos como Petrobras, Noruega, área internacional, enfim, e também com um olhar de futuro, né? Um futuro que eu considero dos mais interessantes para o Brasil, de modo geral, em óleo, gás e energia, né? E escrevo para cada um desses temas o contexto em que aqueles textos foram escritos. Então essa é a ideia do livro. Então são 10 anos de artigos, participações, debates, tudo que você participou, se juntou, organizou e publicou isso Publiquei, edições de janeiro. Né? E a ideia, Cavanha, é justamente a gente fazer um registro do que a gente fez, dos erros que a gente cometeu,
para a gente cometer novos erros, né, de preferência, não cometer os mesmos. Né? E traçar também um olhar para o futuro. Acho que o livro tem muito disso também, olhar para o futuro, com essa agenda nova, agenda de amanhã, que a gente pode ser muito ambicioso para realizar todo esse potencial que o Brasil tem. Você, como geólogo, geofísico de especialidade, enxerga o Brasil como uma província espetacular mesmo de recursos naturais? Olha, eu considero o Brasil, ele tem condições de se tornar uma potência energética, assim como ele já é, por exemplo, uma potência na produção de alimentos. Nós temos condições extraordinárias para isso. E hoje nós vivemos justamente um momento muito importante, um momento de transição em dois aspectos. Transição energética mundial, né? Nós estamos vivendo uma transição para um mundo de baixo carbono, e nós estamos vivendo uma transição no Brasil de um modelo fechado para um modelo aberto, diversificado, que é também e que passa por fim de monopólios remanescentes. Eu acho que a transformação que o Brasil passa hoje, eu acho que é a maior que nós já vivemos em toda a nossa história, nossa indústria, né? Com as aberturas remanescentes que faltam. Então, e esses dois momentos, a transição global e a transição que o Brasil passa internamente, eu acho que eles trazem oportunidades como a gente nunca teve, né? E o Brasil realizar essa, eu não digo que é ambição, é mais do que uma ambição, eu acho que é um destino do Brasil se tornar realmente uma grande potência energética mundial. Em óleo e gás, em renováveis, em eólica, em solar, nós temos condições magníficas para nos tornarmos e ser um grande fornecedor de energia para o mundo. Hoje nós temos aí 4 ou 5 grandes, vamos chamar assim, áreas de interesse do petróleo, né? Temos o pré-sal, temos o pós-sal com toda a recuperação secundária, o rejuvenescimento de campos, o shale, o gas que está parado, que precisa de uma motivação, né? Os campos em terra convencionais, quer dizer, enfim, tudo, a parte do gás que precisa. Se você fosse fazer uma agenda de 3 ou 4 pontos, se dissesse assim, olha, os pontos na hierarquia de importância são esses aqui, o que você falaria? Olha, resumidamente, eu olharia para a Petrobras, que é e vai continuar sendo o grande motor dessa nossa indústria, o programa de recuperação da Petrobras, e que passa por desinvestimentos e arrumação de sua capacidade financeira, eu acho que eu colocaria como um dos principais. Por quê? Por duas razões. Tem um duplo positivo. Um é a Petrobras se recuperar financeiramente, passar a investir com agressividade aonde faz mais sentido para ela. E ela vai ser, portanto, uma locomotiva desse setor de óleo e gás. E o segundo positivo, ela deixar áreas que têm menos interesse para ela e atraindo, portanto, investidores que têm capacidade, têm estratégia de interesse em investir nessas áreas, como você mencionou, águas rasas, terra. Então, e, ao mesmo tempo, abrir monopólios que continuam na mão da Petrobras, apesar de todo esse tempo. O monopólio do gás. O Petrobras é a única compradora de gás, é a única vendedora, né? Nós temos dezenas de produtores, temos centenas, talvez milhares de potenciais compradores. Esse mercado precisa conversar, né? Então, a lei do gás, né, que permite isso, é uma mudança extraordinária. Dá uns 30, o Brasil é o 6º ou 7º maior mercado mundial de derivados de petróleo. No entanto, temos ainda um monopólio no refino. A própria Petrobras acha que isso não é bom para ela, eu concordo, não é bom para ela, não é bom para a indústria, não é bom para o Brasil, né? A abertura desse monopólio também é fantástica. Então, a Petrobras e o seu programa de volta ao bom caminho, eu acho que é ponto 1. E o segundo é o ponto do governo criar, basicamente, condições, não atrapalhar, digamos assim, criar condições, um ambiente de negócio, deixar o mercado funcionar, que permita que o mercado funcione de forma competitiva, aberta, transparente, sem sustos, com as instituições funcionando, né? O governo, o Ministério fazendo políticas para o Brasil, as agências funcionando como órgãos reguladores e as empresas investindo. Esse modelo institucional que já existe, né? Que voltou a funcionar bem nos últimos anos, se ele continuar presente, eu acho que nós temos as condições postas para essa retomada, esse crescimento e a gente atingir essa ambição que a gente pode ter. Camargo, essas últimas licitações, os últimos bids, tiveram uma participação intensa, inclusive às vezes sozinhas, empresas grandes, enormes, né? As majors. Isso significa que elas estão apostando no futuro, porque nenhum projeto desse demora 1 ano ou 2, demora 10, 20, 30 anos. Então elas estão apostando firme no Brasil, elas acreditam nisso. Não tenho dúvida, e isso é uma coisa até boa, especial do óleo e gás, porque as empresas de óleo e gás, principalmente as grandes, que estão olhando o pré-sal, aqui no foco, elas não dependem tanto da conjuntura dos próximos 4 anos, como muitos negócios dependem.
né? Será que o Brasil vai conseguir fazer a reforma fiscal? Será que vai fazer a reforma da Previdência? São questões importantíssimas para alguns negócios. O óleo e gás, e principalmente esse projeto de 30, 40 anos, nós terão várias eleições e altos e baixos. Então, o olhar, a visão é muito diferente. Então, ela vai acontecer, está contratada. Esses leilões, como você mencionou, foram um sucesso. Não só pelos bônus que eles arrecadaram, mas principalmente porque eles têm de contratação de investimentos. São centenas de bilhões de dólares que estão contratados, né? E que vão acontecer, né? Só se a gente fizer muita besteira, eu acho que a gente não vai. Então, isso serve, inclusive, para ajudar a impulsionar, a alavancar a economia brasileira, né? Então, vai formar, eu acho que ela ajuda a formar um círculo virtuoso, né? Que causa um impacto positivo na economia de modo geral, porque ela não depende tanto de fatores de curto prazo, é uma visão de longo prazo, e como você bem mostrou, o Brasil tem instituições fortes, então a gente não pode só achar que o Brasil está tudo errado. Nós avançamos muito, temos boas instituições, as coisas funcionam, estão funcionando, como nós vimos, é um país democrático, é um país que ainda é jovem, mas que está funcionando. Então acho que as empresas têm essa visão, acho que é acertado, a visão de longo prazo do Brasil é uma boa perspectiva. Mas sobre as energias novas que estão aparecendo com tanta força, você não acha que há um certo exagero da expectativa de mudança, de que tudo vai se tornar energia limpa e bonita nos próximos anos? Essa transformação não é mais longa do que a gente está olhando? Ela precisa ser vista realmente, ela é fundamental. Se o planeta for realmente querer limitar o aquecimento global em 2 graus, 1,5 graus, como se deseja, é fundamental que a gente faça uma transição energética para uma matriz de mais baixo carbono, não há dúvida nenhuma. Isso dito, óleo e gás vai continuar importante em qualquer cenário que se apresente, óleo e gás vai continuar importante nos próximos 30, 40 anos. O peak demand vai chegar, o valor do óleo hoje ele é maior do que será no futuro, portanto, a urgência de a gente desenvolver, monetizar essas reservas, mas é muito importante que aconteçam todas essas transformações, inclusive na área de renováveis, né? O ritmo, eu concordo contigo, algumas pessoas acham que o ritmo vai ser muito mais rápido do que realmente é. É um mundo, tem uma inércia, é como se fosse um transatlântico, você não consegue fazer mudar, mas nós devemos acelerar. E essas mudanças, eu acho que são boas para a indústria de energia. Então, toda aquela caída da demanda de óleo, o que vai acontecer? Vai ter um crescimento de energias renováveis. Então, as empresas têm o óleo e gás para financiar o crescimento das energias renováveis que elas vão ter que ter no seu portfólio. Então, é muito bom para a indústria de energia, é bom para o Brasil, que tem potencial extraordinário, competitivo, tem o dobro da capacidade de geração de ventos, de insolação que a maioria dos países do mundo. Eu vi que o melhor lugar da Alemanha tem menos capacidade de insolação do que o pior do Brasil. Então, a Alemanha é muito avançada nisso. Então, nós temos um potencial extraordinário. Então, essa mudança, ela não prejudica o Brasil, não prejudica o setor de óleo e gás, ela vai acontecer e as empresas que souberem se aproveitar vão prosperar. Fazer a transição em conjunto com todo esse movimento grande que está aí. Exatamente. O livro, então, deve ser uma delícia de ler. Eu vou me sentar e vou olhar com cuidado, com carinho. Vou ficar muito honrado com a sua leitura e depois quero seus comentários. Vou fazer os comentários. Agora, me diga uma coisa, e agora? Você saiu do IBP e qual é o seu projeto de vida para frente? Agora eu estou na fase boa, né? Então eu, por exemplo, não tenho mais vontade nem ambição de ser um executivo. Já tive meu fair share de vida executiva. Então hoje eu atuo em conselhos, né? Conselhos de administração de empresas, conselhos como o do IBP, que eu continuo lá. Uma das vantagens de ser presidente do IBP, que você se torna conselheiro emérito vitalício, né? Então ali é um conselho que eu aprecio muito, um ambiente que eu gosto muito. Estou no conselho do SEB também, que é um think tank. Eu sou coordenador da área de energia lá, então tem é um outro ambiente, é uma outra tribo, né, que frequenta lá, o SEB, e eu discutindo, evidentemente, temas de energia, de inserção do Brasil no mundo. Então eu tenho muito gosto, né, participar de conselho de administração, que é uma atividade que é muito variada. A gente olha uma empresa pelo ponto mais alto, estratégia, enfim, a gente vê a empresa e participa da vida dela, mas não com aquela intensidade do dia a dia de um executivo, que eu já acho que já passei dessa idade. E sobra mais tempo para fazer coisas como escrever livros,
viajar com a família, então tem uma vida mais tranquila em relação aos tempos de executivo, que eram muito puxados. Camargo, gostaria de te agradecer a visita e a gravação, mostrar aqui o livro do Camargo. Muito obrigado, Cavanha. Muito obrigado. Prazer em rever. Prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.